Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o Cântico de Zacarias, né? É a última vez que Zacarias vai aparecer no nosso estudo. E que eu queria que vocês lembrassem sobre Zacarias é como ele enfrenta problemas. Zacarias é uma lição para a gente de como enfrentar problemas. Vamos ver por quê? Zacarias nos ensina que devemos ter três atitudes em frente aos problemas. Vamos ver qual é a primeira? A primeira atitude é que devemos ter coragem. Quer ver como Zacarias ensina isso pra gente? Vocês lembram na última aula com a professora Sandra que ela falou pra gente que Zacarias foi até a multidão para registrar o filho dele, João Batista. Isso mostra pra gente a coragem que Zacarias tinha de enfrentar a multidão. Vocês podem conferir isso lá no versículo 62 e 63. Olha só o que 62 e 63 fala pra gente. Perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilhavam. Olha só, João Batista estava mudo. Ele era um sacerdote, a função dele era falar. E mesmo assim, ele teve coragem de enfrentar a multidão. Às vezes a gente está com uma roupa mais feia, está com um penteado não tão bonito, e a gente não tem coragem de ir para a escola, de ir para a igreja mesmo. A gente tem vergonha, falta coragem, por causa de um problema muito pequeno para a gente. Então, Zacarias mostra para a gente que precisamos de coragem para enfrentar nossos problemas. A segunda lição que Zacarias mostra para a gente é que devemos ter alegria. Como que eu sei disso? Vamos ver o seguinte, ó. Lá no Cântico de Zacarias, no versículo 68, a primeira palavra que Zacarias fala após voltar a voz dele é: bendito o Senhor. Olha só, algumas traduções falam pra gente assim, ó, louvado seja o Senhor. Ele estava mudo e a primeira palavra que ele fala é uma expressão de alegria. A alegria é muito importante para a gente poder enfrentar nossos problemas. Você estar triste é pior do que você não ter coragem. Por que eu falo isso? Quando você não tem coragem, a gente foge daquele problema, mas nossa vida continua. Aquele problema fica lá, porque a gente está sem coragem de enfrentar aquele problema. Mas a gente vai fazer outras coisas que dão prazer pra gente. Jogar videogame, jogar futebol, conversar com os amigos. A gente continua. Mas quando falta alegria pra gente, aí é um problema muito sério. A gente perde vontade de fazer qualquer coisa, até de coisas boas. Até mesmo de jogar um futebol com nossos amigos, porque a gente não tá alegre. E pode chegar ao pior caso da tristeza, que é uma pessoa quando tira a sua própria vida. A gente vê várias vezes na TV alguns casos de a criança sofre bullying na escola e de repente ela aparece sem vida no dia seguinte. Olha só que absurdo. Você resolve um problema que duraria para você ali no máximo um ano e dá um problema gigantesco para sua família, que vão ficar triste para sempre, vão ter que fazer um monte de coisa por causa disso. E o pior, aquelas pessoas que faziam bullying com você vão estar no final de semana jogando futebol. E você não vai poder aproveitar as melhores coisas da vida. Então, tirar a própria vida por causa de tristeza, não devemos fazer isso com certeza. E Zacarias é um exemplo disso. Ele podia estar revoltado, porque lá no início da nossa lição, dos nossos estudos, nós aprendemos que Zacarias era um homem justo. Ele poderia estar pensando assim: nossa, eu sou um homem justo e tô mudo. Não, Deus não deveria fazer isso comigo. Eu posso tentar tirar minha vida, mas ele não pensou nisso. Ele estava louvando a Deus. Tanto é que a primeira palavra dele foi uma palavra de louvor. Tá ok? Então, lembre, a gente tem que ter coragem e alegria para enfrentar nossos problemas. E principalmente, nós temos que ter fé em Deus para enfrentar nossos problemas. Quer ver? Olha o que Zacarias fala no versículo 79. No versículo 79, Zacarias fala assim, ó: para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés
pelo caminho da paz. Ele sabia que, apesar dele estar passando por um momento difícil, como ele fala aqui, na sombra da morte, Deus ia dar a paz para ele. Então ele tinha coragem, alegria e esperança que a paz ia chegar. Então, se por acaso você está com algum problema que parece que não tem solução, que você não tem coragem de enfrentar as pessoas, que está te deixando triste, lembre do exemplo de Zacarias. Ele teve coragem, alegria durante todo o problema e principalmente ele teve esperança que Deus ia trazer a paz para ele. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham um bom fim de semana. Até mais.